Tem mais benefício? Tem mais, né? Eu coloquei 5, que é só Só uma pincelada. É para os próximos livros. colherzinha de chá. Como o foco do livro é quebrar esse paradigma daqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, ou hoje nós temos também, até um pastor amigo meu comentou, falou, olha, hoje nós temos muitas pessoas novas convertidas na igreja que nasceram de novo nos últimos meses, nos últimos anos, e também não são batizados com o Espírito Santo por falta do ensino e do foco, né? Nós temos muitos bons ministérios que focam a cura física, a cura divina, muitos ministérios de treinamento profético, mas poucos ministérios que estão embasando esse fundamento da pessoa ser cheia do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas, que é uma das chaves mestras, né? Então, eu pincelei rapidinho ali, né? 5 benefícios ou 5 motivos que todo crente que creu em Cristo deve falar em línguas. E nós vamos falar isso aqui. Antes de eu falar esses 5 benefícios, nós falamos muito assim do entrave pentecostal, mas eu quero só rapidinho falar de um outro entrave, que alguns acreditam, não são batizados no Espírito Santo, porque acreditam, por uma linha doutrinária, que a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo quando ela aceita Jesus e o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Sim, ok, é uma verdade. Você nasceu de novo, o Espírito Santo passa a habitar no teu espírito, mas você não foi batizado com o Espírito Santo. Há uma outra experiência pós o novo nascimento. Igual aqui no Atos capítulo 10, pode acontecer simultâneo, nasceu de novo e já é batizado, como também, igual você falou, tem irmãos que nasceram de novo, estão na igreja há muitos anos, pessoas piedosas, zelosas pela palavra, amam a Deus, muitos já são até líderes, né, na igreja, e não foram batizados com o Espírito Santo por falta de entendimento. Mas não, quando você nasce de novo, o seu espírito foi recriado e o Espírito Santo passa a habitar em você como um selo. Lá em Efésios, diz assim, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quem confessou Jesus, creu e nasceu de novo, ele recebe o selo do Espírito Santo como a marca de Deus. Mas para ser batizado com o Espírito Santo, tem que ter o revestimento de poder e a evidência do falar em línguas. Aí outros também falam assim, pastor, poxa, eu fui batizado com o Espírito Santo e não falei em línguas, então eu não fui batizado? Olha, quando você é cheio com o Espírito Santo, você recebe a condição de falar em outras línguas, sim, no teu espírito, onde o Espírito Santo habita. Mas pode acontecer, como eu já presenciei, talvez pelo bloqueio na mente. É aqui onde estão os bloqueios. O Espírito Santo batiza, a pessoa chora, ela tem aquela experiência, alguns caem no poder e não falam em línguas, por causa da entrave na mente. Mas você recebe o dom e a condição de falar em língua, sim. Teve rapidinho, testemunho aqui com um casal, alguns anos atrás. Nós fomos visitar um casal, eles eram batistas, nascido de novo, assíduo na igreja, contente, evangelizando, pregando, mas não eram batizados com o Espírito Santo. E quando eles ouviram o testemunho da minha mãe, que ela tinha sido batizada no Espírito Santo fazia poucos tempo, e a minha mãe trabalhava com esse rapaz, ele, não, eu estou na igreja, mas eu ainda não recebi, eu percebi que a senhora está contente, ela falou, foi que eu comecei a falar em línguas, eu estou rindo, e a minha mãe recebia muita unção de riso. Então a minha mãe, quando ela foi batizada no Espírito Santo, ela falava de Jesus, começava a dar risada, aí a pessoa falava assim, rapaz, o que aconteceu com a senhora? Que a senhora agora só ri, só alegria. É um dos frutos, é uma das evidências do Espírito, alegria, né? Aí minha mãe falou, vou na sua casa então, na conversa direito. Fomos lá, chegamos lá no casal, falamos basicamente isso que nós estamos comentando aqui, fomos orar. Era o rapaz e a esposa. O rapaz, colocamos a mão, a irmã chorava, a irmã ficou vermelha. Sabe quando a pessoa fica vermelha assim? Chorando e não abria a boca e não conseguia. Tudo bem. Não é por força nem por violência, né? Não é por força. Falamos para ela, irmã, você agora recebeu o poder do Espírito Santo. Você recebeu a condição. Ah, mas eu não consegui. Não tem problema. Não conseguir é uma coisa, não receber é outra. Você recebeu, você só não conseguiu. Essa palavra, ela está aqui dentro de você, ela não sai mais. Nós vamos embora.
Mas essa palavra vai estar aí. Fomos embora. Chegamos em casa. O telefone toca, pastor. Ué, quem que é uma hora dessa? A irmã. Vocês foram embora. Eu fui tomar banho. E eu fui tomar banho, eu liguei um louvor. Na hora que eu fui tomar banho, liguei um louvor, eu falei umas palavras estranhas aqui, eu fiquei com medo. Aí nós, no telefone. E quais são essas palavras, irmã? Você consegue repetir? Ela falou, consigo. Então repete aí. Alabaxéria. É essa, irmã. A irmã tá tomando banho. Uma evidência que ela foi baseada com o Espírito Santo. Vergonha, talvez, da gente. Tem muita gente que tem vergonha. Tá, não sei. Né? A pessoa trava ali na hora. Mas a evidência que ela foi baseada que a língua tá lá dentro. E já tem vários testemunhos que depois a pessoa fala. Teve um rapaz que eu estava lá na Inglaterra, eu estava na casa de um pastor. Vou contar rapidinho esse testemunho aqui, ó. Que pode servir para você que está assistindo a gente aqui. Talvez você que está nos assistindo, você já foi baseado no Espírito Santo. Às vezes alguém orou por você, você estava numa vigília. Não sei, o poder de Deus veio sobre você. Mas por causa da mente racional, que quer entender, nós temos na igreja muitos irmãos racionais, os intelectuais, os que querem entender em detalhes tudo. Olha, a mente natural não entende as coisas do Espírito, já diz o apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Então, talvez você não orou, por causa que você quis entender, mas você recebeu. Esse rapaz, eu conversei com ele, filho do pastor, fiz ele ler os textos. Falei, você já fala em línguas? Ele, não. Falei, então lê esses textos comigo. E nós estávamos na casa do pastor, lá em Manchester, e aí foi todo mundo dormir. E aí o que eu pensei, pastorais? O jovem estava com a fome de Deus. Eu fazendo ele ler os versículos, o olho do menino enchia de água. Eu tive uma sabedoria. Já estava todo mundo dormindo na casa. Eu pensei, rapaz, se eu orar por esse menino aqui agora, ele vai talvez gritar. E lá na Europa, as casas são germinadas, uma grudada com a outra, e dá 10 horas, meu amigo, se você fizer barulho, o vizinho chama a polícia para você. Então nós temos que ter sabedoria, né? Eu pensei, eu não vou pôr a mão nele, porque se eu orar, pode ser que esse menino vai começar a gritar, dar risada, o pai vai acordar assustado, os vizinhos. Aí eu falei assim para ele, você acredita nesses textos que nós lemos? Ele falou, pastor, eu acredito. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai subir no seu quarto agora e eu vou pro meu. Você vai fazer assim, ó, você vai pôr a mão no teu interior e você vai falar assim, Espírito Santo, eu acredito em todos aqueles textos que eu li com o pastor e eu creio que eu posso falar em línguas agora. Aí, baixinho mesmo, tá? Você vai falar umas palavras que vai vir esquisita dentro de você. Aí ele falou, tá bom, pastor, vou fazer isso. Fui dormir. E peguei na mão dele e falei, em nome de Jesus, você vai falar em línguas. Fui dormir. No outro dia, eu com expectativa. Eu lá, vendo se tinha movimento na casa. Aí quando eu olhei assim, alguém foi lá na cozinha, eu vi que era um menino. Quando eu vi que era um menino, eu levantei. Irmão, e aí, você fez a oração? Fiz, pastor. E aí? Eu falei uns negócios lá. O que é os negócios? Fala aí. Falei, sei. Mais tarde, nós fomos no culto, né? Tava lá ministrando tudo. O menino senta logo do meu lado. Ele já tinha recebido. Você vê, só de ler alguns textos com ele na palavra. Tudo é o crer. E eu enfatizo no livro. É o crer. Você crê ou você fala. Você não precisa sentir choque, arrepio, terremoto. Não. É por crer. Crer em Cristo e crer na palavra. Mas aí eu sabia que Deus tinha mais para aquele rapaz. Lá na hora do louvor, na hora que o fogo tava pegando, eu peguei aquele menino e falei assim, aquelas línguas que você falou ontem, fala ela agora. Ele... Mas aí começou a tremer, gritar. Foi na hora certa. Mas ele falou em línguas sozinho. Então não tem uma regra. Não adianta a gente querer falar que existe uma regra pastoral. O que tem é a evidência do Espírito Santo. Quando ele vem sobre a pessoa recebe. Pode ser que ela fale alto. Você já orou por irmão que até você assusta? Eu já. Tem gente que extravasa as emoções. Eu até entendo, às vezes a pessoa está passando uma luta. Às vezes já teve pessoa que contou para mim que foi tão condenada. Você não pode, você nunca vai receber. O diabo fala isso para as pessoas, que quando elas recebem, elas extravasam. Uns choram que parece que não vai parar. Outro só faz assim, ó. O importante é que recebeu.
Se foi gritando, falando baixo, se foi sentindo fogo, se foi sentindo só uma paz, o importante é que ela recebeu. E ali abriu o portal para agora ela viver coisas maravilhosas no Espírito. Vamos lá. 5 benefícios. Eu vou citar 5 ou até alguns mais, né? Pode citar até mais, mas eu queria falar de uma dúvida. Eu lembrei de uma dúvida que o pessoal põe ali. Ah, isso é bom. Eu lembrei de uma dúvida que uma vez eu estava falando do batismo, tá? E aí uma pessoa, eu achei interessante isso, que ela tinha recebido uma sílaba. E eu falei, que eu falei assim, ó, mesmo se você recebeu uma sílaba, 2, e ela falou, meu caso, eu recebi uma sílaba. Ela tinha recebido uma sílaba, só, uma palavra só, e ela achava que não tinha recebido o batismo porque tinha uma sílaba. Às vezes a pessoa recebe uma ou 2 e ela fala, não recebi, porque não fala igual o irmão, não fala, não sei se já chegou pessoas Sim. assim. Tem uns que não acreditam por causa disso. Na hora que eu tô ministrando ali, às vezes a pessoa fica lá. Ah, pastor, eu não falei. Eu falei, falou. Então, você vê que a dúvida existe até depois que recebeu. Meu Deus do céu. E sobre essa intensidade ou a variedade das palavras, eu acredito que vai muito da abertura que a pessoa dá, porque o rio flui de dentro, certo? Certo. O Espírito Santo não vai fazer nada que eu não queira. Isso fica muito bem claro, viu, irmãos? O Espírito Santo não pega você na goela, não pega você pelo cabelo e te rodopia, não. Quem faz isso é os homens. O Espírito Santo não faz nada que você não dê lugar e abertura. Então, eu acredito assim, que tem pessoas que recebem o batismo do Espírito Santo, mas ainda recebem com aquele receio. Às vezes a incredulidade, a dúvida é tão grande. O Espírito Santo tá ali, ó, fervilhando dentro da pessoa e ela ainda tá no processo de tentar raciocinar. Outros pastorais já vem com aquela expectativa, já vem com aquela sede, aquele desejo e já fala um monte. Então, para mim, não tem a ver com uma regra da pessoa do Espírito Santo, nem do dom. Tem a ver com a abertura que a pessoa dá. Mas, sabe uma coisa? Não se apegue a isso, não. Seja lá, balá, ou seja variedades, ou seja, duas palavrinhas. Você, quando começou, veio várias ou veio um pouca? Eu, quando comecei, eu falava assim, canta lá baixura, canta lá baixura, canta lá baixura. E eu fiquei... É o quê? 2 palavras aí? 2 palavras. Canta lá baixura, canta lá baixura, canta lá baixura, canta lá baixura. E eu, meu Deus, né? Canta lá baixura. Ficava horas assim. Que você no testemunho falou, né? Horas. Essas 2 palavrinhas. E eu já tinha visto pessoas falar em línguas assim, que eu achava muito mais bonita as línguas dos outros do que a minha. Porque tem pessoas que parece que cantam em línguas. Mas são pessoas que já estão mais habituadas com o mover do Espírito há mais tempo. Aí não tem como, né? A pessoa já está há alguns anos ali, com certeza ela foi fiel no pouco, Deus deu mais. E eu estava no comecinho, querendo já ter um monte. Mas à medida que eu recebi a ministração do Dave, que fala muito sobre a prática pela fé, aí foi na hora que eu me entreguei à prática, canta lá baixura, 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 daqui a pouco canta lá baixura e amarrar. Aí eu, veio outra. À medida que eu exercitei, coloquei em prática o dom de línguas, foi que hoje, algumas vezes eu estou num momento de oração, uma reunião, uma vigília com alguns irmãos, ou lá na nossa igreja mesmo, toda quarta-feira a gente tira para orar como igreja, de 1h30 a 2 horas só em línguas, ouvindo louvor. E uma vez por mês nós fazemos uma vigília de 4 horas. Então, quando eu estou na igreja lá, mesmo que nós estamos entre irmãos, eu aproveito para orar em línguas. Às vezes eu começo. Às vezes você vem de um dia cansativo, um monte de coisa que você fez aquele dia, um monte de problema que você teve que resolver. Chega lá na igreja, você senta na cadeira e fica. Canta lá baixura, balabassurianda, labassurianda, labassurianda, labassurianda. Mas passa 15, 20 minutos, 30 minutos. Aí parece que vai criando uma atmosfera. O outro irmão lá no cantinho dele canta lá baixura, o outro lá, labaraba, canta. Aí começa a vir variedade. Já várias vezes, depois de um tempo que eu estou orando na prática, aí vem aquela unção. Aí é algo específico, né? Aí vem variedades. Tem vezes assim que eu sou muito levado a cantar em línguas. O Kenneth Reagan, nos livros dele, ele sempre incentivava. E ele também sempre falava que quando vem no seu espírito essa unção para você cantar em línguas,
é que você está recebendo informações ou resposta de oração que o Senhor está trazendo para você ali naquele momento. Então vem aquela alegria do Espírito. Mas intencionalmente o dom de edificação, você começa, ele parece que é meio seco mesmo. Então você que está assistindo, se você recebeu uma sílaba, 2 ou 3, irmão, seja fiel. Seja fiel, seja crente. Não seja incrédulo. Você recebeu o dom e o batismo do Espírito Santo. Agora você tem que usar e pôr em exercício que seja uma sílaba que Deus te deu. Então você vai ser fiel com essa uma sílaba. E aí depois vai vir mais. Amém. Então pode falar os motivos, 5 ou mais, né? Tem um monte, né? Se você for falar. O primeiro, edificação pessoal. Todos que são batizados com o Espírito Santo recebem a língua de fogo. É a língua que você pode orar intencionalmente a todo momento pela fé, que é a sua língua de edificação pessoal, que você fala mistérios com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Tá ali. O apóstolo Paulo fala assim: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Ninguém o entende. Esse ninguém mesmo, irmão. O diabo não te entende. Aleluia. Glória a Deus. Isso é o trunfo de Deus que Deus deu para a igreja com respeito ao dom de línguas. O diabo não entende. Outra coisa. Outra doutrina aí que corre nas igrejas aí, que impede os cristãos de falar em língua. O Espírito Santo me lembrou agora. Glória a Deus. O diabo não fala em línguas, irmão. Não, o diabo não fala. O diabo é o diabo. O diabo, ele é um anjo caído. A linguagem, mistérios que oramos, é a linguagem do Espírito Santo. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre oração em línguas, a Bíblia fala orando no Espírito Santo. Judas verso 20 fala: vós, porém, amados, edificando a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Efésios 6,18, o apóstolo Paulo fala assim: com toda oração e súplica, orando no Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo se referia ao dom de línguas para edificação pessoal, ele referia-se à pessoa do Espírito Santo. Então não tem relação nenhuma com o diabo. Isso aí foi o próprio cão maligno, mentiroso dos infernos, que inventou essa doutrina aí para travar você de falar em línguas. Teve uma irmã que chegou uma vez em mim e falou assim: pastor, eu não vou falar em línguas não. Eu falei: por quê? Eu não sei se sou eu ou é o diabo que tá falando em mim. Eu falei: peraí, não, agora nós entramos num negócio esquisito aqui, irmã. Você nasceu de novo? Você creu, fez a confissão da salvação? Fiz. Você crê que você é filha de Deus? Creio. Irmã, então o diabo não entra dentro de você, não. Dentro de você, não. No teu espírito, não. Ele pode lançar dardos na tua alma, ele pode aprisionar lacunas e janelas da tua alma, que a alma é o quê? Emoção, pensamentos e intuição. Nós falamos um pouco da tricotomia. Então, isso aí eu tenho que entrar, viu, pastorais? A pessoa às vezes tem algumas probleminhas de alma, de emocional, ela acha que o diabo tá incorporado nela. Eu lembrei até de uma ilustração, pastor Fabrício, que era usado no meio tradicional para criar uma barreira para as pessoas buscar o Espírito Santo. Eu vou até falar a ela que talvez vai servir para algumas pessoas. Não, aqui nós estamos, acho que esse podcast é para esclarecer essa dúvida aí. Vai ter um monte de gente orando em línguas depois desse podcast. Eu estava aqui em São Paulo, eu vi essa ilustração, e aí depois eu fui para o Pernambuco, ouvi ela, eu falei: opa, então isso é um tipo um mito que existe nas igrejas tradicionais, tipo barreira, porque como as histórias iguais, falando que era naquela região, era mais ou menos assim, que o pessoal fala assim: ó, toma cuidado esse negócio do batismo com o Espírito Santo, senão você pode receber um demônio. Que uma irmã estava buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando, e aí recebeu, falou em línguas, e aí o pastor foi lá, foi orar por ela e manifestou o demônio. Eu vi essa história aqui e vi lá no Pernambuco, e eu falei assim, o irmão falando para mim: não, isso é perigoso, aconteceu isso lá no Pernambuco, e eu falei: isso aí não é bíblico. Aí eu usei o texto da Bíblia, porque tudo é a Bíblia. Eu falo assim: se você pede pão pro seu pai
Eu lembrei agora desse versículo. Eu falei isso na época. Ele vai te dar escorpião? Escorpião, vai dar demônio. Porque Jesus falou assim, dei poder e autoridade para pisar sobre cabeça de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Então escorpião e serpente é relacionado ao inimigo. Jesus fala, quando você pede, se vocês pedir o Espírito Santo pro vosso Pai, ele não vos dará? Ele não vai dar escorpião. Continue aí. E aí eu falei esse texto, aí ele ficou calado, porque o texto é claro, eu pedi ao Pai o Espírito Santo, ele vai dar. E aí, vamos dizer, eu vi que é mito, então às vezes tem mito, tem histórias, tudo para bloquear, mas graças a Deus, eu creio que você pode adquirir o livro, depois o pastor Fabrício vai falar o Instagram dele para você comprar o livro. Tem o primeiro programa também que ele fez, falou muito também, e eu creio que Deus vai abrir o seu entendimento, se tirar todas as dúvidas, até envie para pessoas que têm dúvidas sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a oração em línguas, e ver esse programa para esse irmão, falar, assista esse programa que você vai tirar a dúvida, que eu creio que não só tirar a dúvida, como ter irmãos, eu acredito que vai receber o batismo com o Espírito Santo. Vai. Pode falar as motivações. E você falou uma coisa que é muito importante. As pessoas, elas criam crenças por jargões. Você acabou de falar. Muitos anos atrás. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas que vai falando pro outro, mas não é bíblico. O crente, ele é cheio de jargão. E tem uns que teimam, pastor. Não, tá na Bíblia. Você já pegou algo assim? Já. O cara repete uma frase que ele ouviu de alguém, talvez uma frase até incrédula, né? Não, mas tá na Bíblia, irmão. Não tá. Aí, você leva lá na Bíblia lá, não. Ou às vezes tá, mas o versículo lida errado e cria um jargão. Então, toma cuidado com essas crenças, estude a palavra, vá para a palavra, busque base bíblica, pelo amor de Jesus Cristo. Não crie conceitos na sua mente que vai gerar preconceito. Entendeu? Há muitos irmãos nossos, até pastores, homens com coração derramado, sabe? Homens que entregaram sua vida para Jesus, mas também basearam seus ministérios em conceitos antigos, que não são bíblicos. E aí, esses conceitos viram preconceitos e viram barreiras no coração. Por isso que nós temos que pregar a verdade, porque só a verdade liberta. E quando falamos também de libertação, não é só de possessão demoníaca, não. Tem muitas pessoas que estão assistindo esse podcast agora, que elas estão com milhares de barreiras aqui, ó, no seu intelecto, conceitos e preconceitos que foram construídos ao longo dos anos. Só a verdade viva da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para destruir todo paradigma, conceitos e preconceitos. Tem preconceito contra o batismo com o Espírito Santo, mas foi gerado como? Através de um conceito baseado numa experiência. Você foi literal aqui nessa sua história, pastor. Pronto, criaram-se um conceito baseado numa experiência, talvez, isolada de uma irmã. Meu amigo, não se constrói doutrina bíblica, não se constrói nada pautado numa experiência isolada de ninguém, pelo amor de Deus. Inclusive, a minha experiência pode não ser a sua. Eu fui batizado com o Espírito Santo, e o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, ninguém colocou a mão na minha cabeça. Foi um pastor da Igreja Quadrangular. Eu sempre tive uma afinidade com a Quadrangular há 20 e poucos anos atrás. A base da Quadrangular é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. 4 pilares do Evangelho. Então, baseado na doutrina bíblica. Eu fui num evento de jovens, um amigo meu convidou, e era um pessoal da Quadrangular. No último dia, o pastor separou para ministrar o batismo do Espírito Santo. Um homem cheio de Deus, ele era daqui de Campinas. Contou o testemunho dele, que foi usuário de droga, tudo. Dava para ver que aquele homem era cheio de Deus. Pastor Ars, ele falou assim, hoje vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí já me impactou a ousadia, né? Eu contei o testemunho no outro podcast que eu recebi a unção e um experiência de arrebatamento com aquele evangelista Epliminana, né? Mas aquele dia mesmo eu não falei em línguas. Eu falei em línguas depois de alguns meses no encontro da Quadrangular.
E quando aquele pastor orou, ele orava lá do púlpito: recebam o Espírito Santo, sejam cheios. E um irmãozinho do meu lado começou a orar, primeiro que eu. E ele começou a pular. Aquele avivamento, né? E eu aqui, ele receba, e eu quero receber, e eu, glória, canta na baixúria. Aí saiu, canta na baixúria. E eu fui entortando e caí. Sozinho. Mas, para você falar em línguas, receber o batismo com o Espírito Santo, eu já ministrei para milhares de pessoas em vários lugares. Uns caem no chão, no poder de Deus, uns caem debaixo do poder, uns choram, uns pulam, tem uns que rodopiam e tem uns que ficam ali, em pé, Quietinho. com a mão levantada, mas dentro, depois conta o testemunho, borbulhando, falando em línguas. Então não baseie também o receber o dom do Espírito Santo baseado na experiência dos outros, porque às vezes, pastorais, porque a pessoa não está tendo a mesma experiência do outro, ela trava. Não, me falaram que tem que sentir um choque. Eu não tô sentindo nada. Eu falo, vai, irmão, ora sem sentir nada. Você quer sentir? Eu vou pôr seu dedo na tomada. Então, esses são... Parece que é pequeno, mas é os maiores entraves que ao longo dos anos eu fui encontrando. Pessoas que baseiam demais na experiência do outro. O fundamento é o mesmo para todo mundo. Creu no Senhor Jesus. Quando você for revestido do poder, você vai receber a linguagem, mas experiência, cada um tem a sua. E eu acredito que depende de coração para coração, né? Não dá para eu me basear na sua. Nem no ministério, não é? Para nós que ministramos a palavra, nós seguimos princípio. Você ora em línguas na prática, pastores? Sim. Você jejua? Sim. Você tira tempo todos os dias para meditar na palavra? Sim. Eu também. Mas se nós formos começar a contar experiências quando estamos ministrando ou na sua comunhão pessoal com Deus, talvez você vai ter uma experiência um pouco diferente da minha. Mas princípios... Iguais. Porque princípio é bíblico. Então, princípios bíblicos, experiências, cada um tem a sua. Não baseie-se em experiência dos outros. Busque a sua. Ainda que a sua pode ser uma experiência muito simples, não quer dizer que Deus não está tocando. As motivações. As motivações. Da oração em línguas, os benefícios. Os benefícios, vamos lá. Edificação pessoal. E aqui em 1 Coríntios 14:2, vamos voltar lá. Paulo fala assim, quando eu oro em línguas, ninguém entende. A mente natural não entende, né? E você fala diretamente com Deus. Então você quer um benefício melhor do que esse, do que você falar diretamente com Deus? Ali o apóstolo Paulo fala assim, quando você fala em línguas para edificação pessoal, você não está falando com o pastor, você não está falando com o irmão, você não está falando nem com você mesmo, porque aquilo que você está falando, você não entende. Você está falando ao Pai. Algumas traduções falam ali mistérios, né? Aquele que fala em línguas fala mistérios. Algumas traduções dizem assim, segredos divinos. Você sabe quais são esses segredos divinos? Está ali em Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo fala assim que existem mistérios que foram ocultos nas gerações passadas, antes de Cristo, que o Senhor aprove a revelar para nós, a igreja, através de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus, do novo nascimento, e agora por meio do ministério do Espírito Santo. Na nova aliança, nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Então aquilo que era incompreensível até para os profetas, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas os profetas não tinham clareza da maioria das profecias que até eles escreveram. Eles tinham visões, sonhos, vislumbre. Mas clareza, não. Muitas profecias, até Daniel recebe palavras que ele fala assim, foi-me dado, né, essas visões para tempos distantes. João, lá em Apocalipse, quando ele recebe a visão do livro de Apocalipse, que falava do arrebatamento, do milênio, do reino vindouro, do juízo final, sabe, João, muitas coisas ele não entendeu, por isso que o livro de Apocalipse é cheio de simbologia.
certo? Mas, na medida que nós oramos em línguas, essas coisas que não são tão claras, que são espirituais, essas palavras que Jesus falou são espírito em vida, elas começam a ficar claras no nosso espírito humano. Aqui, ó, é onde Deus se comunica. Então, primeiro benefício de orar em línguas. Você está numa linha, num canal de comunicação direto com Deus. Ninguém interfere. É você, nascido de novo, e o Pai. E quem está formando ou originando essa oração é o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Porque quando você está orando em língua, esses segredos divinos são os mistérios de Cristo e a igreja. Paulo fala lá em Efésios, Cristo e a igreja é um grande mistério. Então esse mistério entre Cristo e a igreja está tudo aqui, ó, na palavra. Só que está nas entrelinhas da palavra. Então quando você começa a praticar a oração em línguas, não apenas falar. Porque tem um monte de gente que fala, eu falo em línguas. No domingo no culto, na quarta da oração ou na vigília. Não, quando você começa a entender a prática de falar em outras línguas, como um devocional, o seu tempo de oração. Mas a prática seria orar todo dia em línguas? Todo dia. E quanto tempo? Pelo menos meia hora, né? Para começo. No mínimo. Porque se você está edificando a si mesmo, por que não se edificar bastante? E você está edificando a sua nova natureza. Que é essa nova natureza que tem um relacionamento íntimo com Deus. O que muitas pessoas não entendem, pastor, é que a sua carne não se relaciona com Deus. E tampouco a sua alma não se relaciona com Deus. Ela é ministrada por Deus, mas Deus não se relaciona com as minhas emoções. Por quê? As minhas emoções são volúveis, altos e baixos. Eu tô triste, tem dia que eu acordo que parece que quer voltar para a cama, né? Tem dia que você acorda, o diabo já te lembra daquela montanha que tá falando assim, Ariston, você não vai, cara. Já vem aquela coisa, né? Logo que você acorda, logo cedo já. Então, e se Deus fosse se relacionar com as minhas emoções, aquele dia ali, eu não ia conseguir me comportar como um filho de Deus. Mas Deus não se relaciona com as emoções, com a minha alma. Ele se relaciona com o meu espírito, que é onde clama Abba Pai. Então, quando eu oro em línguas, o primeiro e grande benefício, eu estou orando os segredos divinos que estão escondidos nas entrelinhas da palavra. Verdades de Deus a meu respeito, a teu respeito, a respeito da igreja, o plano celestial que Deus tem para cada filho, individualmente e coletivamente, é o que você está orando por meio do Espírito Santo quando você fala em línguas.